Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa quinta aula de filosofia com a turma do quinto ano. O nosso livro ainda é o livro 2 e estamos encerrando o capítulo 2, o que é a liberdade, das páginas 299 a 301. Os itens abordados serão fatores que influenciam a liberdade e o que influencia a minha liberdade. A atividade referente a esta aula é com a lupa na mão, página 301. Então, primeiramente, nós vamos entender um pouco sobre o conceito de liberdade segundo a filosofia. Nós percebemos que o conceito de liberdade ele mudou muito, no decorrer dos períodos históricos. Ele também é definido de maneira diferente conforme a vertente que a gente utiliza. Ou seja, liberdade para a filosofia é uma coisa, liberdade segundo o dicionário é outra coisa. Então, vamos conhecer o conceito de liberdade segundo a filosofia. É o conjunto de direitos de cada indivíduo, seja ele considerado isoladamente ou em um grupo, perante o governo do país em que reside. É o poder que qualquer cidadão tem de exercer a sua vontade dentro dos limites da lei. Então, segundo a filosofia, a liberdade ela vai estar relacionada com os direitos, com os nossos direitos, Ou seja, e é o poder que nós temos de exercer o que a gente quer, a nossa vontade, fazer o que a gente quer, mas dentro dos limites impostos pela lei. Página 299, fatores que influenciam a liberdade. Alguns filósofos eles determinaram que existem alguns fatores que vão influenciar a nossa liberdade. E existem muitos fatores e vão influenciar muito mesmo, ou seja, interferir diretamente na nossa liberdade. Então, nós iremos descobrir quais são esses fatores. Primeiramente, vamos entender o que é o determinismo, tá? O determinismo, enquanto uma corrente filosófica, ele vai afirmar o seguinte, que existe uma cadeia de relações de causa e de efeito. E essas cadeias, elas vão determinar os padrões de construção do mundo e vão interferir, inclusive, na ação e na vida das pessoas. Ou seja, existe fatores que vão determinar as nossas ações e vão influenciar, interferir diretamente nas nossas ações. Esses fatores vão estar relacionados com causa e efeito. O determinismo, ele parte da ideia de que há uma determinação da ação e da vida dos indivíduos pelo meio, ou seja, pelos fatores genéticos também, pelo contexto religioso ou por algum aspecto. Ou seja, alguns fatores eles vão determinar algumas ações na vida das pessoas. Esses fatores eles vão determinar o quê? O grau de liberdade, eles vão determinar diversas coisas. Então, isso vai estar relacionado o quê? À nossa liberdade também. Existem esses fatores, eles vão influenciar na nossa liberdade. Primeiro fator da página 299, a genética. Então, vamos lá. Um dos fatores que pode nos influenciar é a genética. O fato de termos uma herança familiar que muitas vezes determina algumas características do ser humano. Por exemplo, traços físicos, cor dos olhos e da pele, tipo de cabelo, altura, doenças e tipo sanguíneo. Você já parou para pensar sobre o que você carrega de herança de seus pais, avós e familiares? Então vamos lá, vamos relacionar isso aqui com liberdade. Fator genético, será que ele vai influenciar na minha liberdade? Gente, infelizmente vai sim, e vai muito. Vamos analisar um detalhe de tudo que ele citou aqui, certo? A questão da doença. Eu tenho vontade de comer tudo que eu quero, certo? Mas a minha família tem predisposição genética para desenvolvimento de diabetes. Eu vou ter a liberdade de comer tudo que eu quero? Não, porque se eu comer doce demais, eu posso estar desenvolvendo diabetes, porque eu tenho uma herança genética, um gene que vai me dar uma predisposição. Ou seja, tenho mais riscos de desenvolver essa doença do que outras pessoas. Então, isso vai influenciar na liberdade que eu teria de comer tudo que eu quero. Então, gente, a genética, sim, ela vai influenciar em muitas coisas da nossa vida, inclusive na nossa liberdade, certo?
E também isso vai acontecer com relação, por exemplo, nós sabemos que está acontecendo aí, que existe ainda o preconceito racial. Então, a cor da pele, ela vai influenciar, sim, em muitas coisas, inclusive na liberdade de uma pessoa. Porque ela tem medo de sair, medo de enfrentar determinadas situações devido à cor da pele dela. O meio, segundo fator, meio. Então, vamos entender. Muitas vezes o fator geográfico também nos influencia, porque ele vem carregado de outra cultura, outra história e até de outro clima, o que pode influenciar no nosso jeito de pensar e, por consequência, nas escolhas que nós fazemos. Por isso, o meio é um outro fator que pode influenciar a nossa genética. Então, parem para pensar. As escolhas que vocês têm, muitas vezes, vai estar relacionada com o local que vocês vivem. Aqui, a maioria das pessoas fazem isso. Aqui, a maioria das pessoas pensam dessa forma. E como você foi criado dentro desse ambiente, isso também vai influenciar nas suas escolhas. E isso, muitas vezes, vai estar diretamente ligado à sua liberdade. Você já parou para pensar em como seria a sua vida se você morasse do outro lado do mundo? As regras seriam as mesmas? Já pensou morar na Coreia do Norte? Será que as regras é igual ao do Brasil? Vocês iam vestir a mesma coisa que vocês vestem aqui no Brasil? De roupa? Por exemplo, vocês teriam as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos, as mesmas escolhas se vocês morassem no Irã, no Iraque, na Coreia do Norte, são países que têm uma liberdade mais restrita? Será que seria do mesmo jeito que é aqui? Por exemplo, será que a questão do bairro de vocês, de sair à noite, é do mesmo jeito em todos os lugares do mundo? Por exemplo, se você morasse em uma cidade mais tranquila, você sairia à noite? Muitas vezes aqui nós não saímos à noite, porque moramos em uma cidade que tem a questão da violência. Então, o meio, ele também vai estar interferindo na nossa liberdade. O outro fator é o momento da vida. O momento da vida, ele também pode influenciar e ser a causa de muitas escolhas que fazemos. Por exemplo, você faria as mesmas escolhas que fez há 2 anos? Será que daqui a 2 anos vocês irão pensar do mesmo jeito que vocês pensam hoje e vão fazer as mesmas escolhas? É só você analisar. O que vocês assistiam há 2 anos atrás? Quais eram os jogos que vocês jogavam há 2 anos atrás? São os mesmos jogos? Não, por quê? Porque a cabeça da gente, ela muda, as nossas atitudes, elas vão mudando com o passar dos anos. E isso também vai acontecer por conta do nosso tempo de vida, as nossas experiências, tudo isso vai estar influenciando a nossa liberdade. Além disso, o tempo em que a sociedade vive também influencia muito. Por exemplo, as mulheres hoje, elas têm uma certa liberdade. Será que há 50, 70 anos atrás, as mulheres tinham essa mesma liberdade? A gente sabe que não. Muitos anos atrás, as mulheres, elas eram criadas para cuidar da casa. Hoje, as mulheres, a maioria, trabalha fora de casa. Não cuida da casa, mas também trabalha fora de casa. Então, assim, é diferente. O meio, o tempo, a sociedade que a gente está vivendo, também vai influenciar na nossa liberdade, né? Será que antes, olha aqui, as mulheres tinham a mesma liberdade que elas têm hoje? Claro que não. A gente sabe, por exemplo, na Grécia Antiga, as mulheres eram criadas para cuidar da casa. As mulheres não trabalhavam, as mulheres não estudavam, era cuidar da casa e criar os filhos. E hoje a gente sabe que não é assim, as mulheres estudam, as mulheres trabalham, né? Elas trabalham fora de casa, algumas trabalham em casa, porque casa também é um trabalho, quer queira ou não, né? Ou seja, isso é a influência do quê? Do tempo, do momento em que elas estão vivendo, né? Isso também vai para a idade de vocês. Vocês acham que hoje vocês têm a mesma liberdade que vocês irão ter daqui a uns 15 anos, 20 anos, né? 20 anos para frente, vocês vão ter o quê? Vão sair sozinhos, né? Vão tomar as próprias decisões. E hoje não, muitas vezes a gente sai com os nossos pais, com os nossos responsáveis, com uma pessoa mais velha. As decisões geralmente são influenciadas principalmente pelos nossos pais. Então, o momento de vida da gente, ele vai interferir, não só o momento, como o tempo, né, que a gente está vivendo, vai influenciar diretamente na nossa liberdade. Conversa vai, conversa vem, página 300. Discuta com seus colegas se os fatores que inicialmente vocês acreditavam influenciar na liberdade ainda são os mesmos.
O que vocês achavam que aqui influenciava a liberdade? Ainda é o mesmo fator que a gente acabou de falar? Tem outro fator também, tem outros fatores que também vão influenciar. Vocês pensavam nesses fatores ou vocês acreditavam que são os mesmos fatores? Página 301, que influencia a minha liberdade. Você já viu que existem vários fatores que influenciam a liberdade de qualquer pessoa. Ali são fatores gerais, né, para qualquer pessoa. Isso não é necessariamente ruim. São fatores naturais, presentes na vida de todas as pessoas e que estão na sociedade que a gente vive hoje. Desse modo, é inevitável que a nossa liberdade seja influenciada por esses fatores. Ou seja, é impossível a gente evitar que esses fatores não interfiram na nossa liberdade, porque isso aí são fatores que influenciam de maneira geral todas as pessoas. Página 301, com a lupa na mão. Reflita sobre a liberdade que você tem hoje e pense sobre os 3 fatores: genética, meio e o momento. Primeira questão: quais são os fatores genéticos que influenciam, estimulam, né? Influenciam negativamente o exercício da sua liberdade? Qual é o fator genético que está influenciando na sua liberdade? Segunda, e qual é o fator do meio, né, que vai estar influenciando na sua liberdade? E como isso acontece? E na terceira, o momento de vida que vocês estão vivenciando agora vai influenciar na liberdade de vocês? De que maneira? Vocês vão escrever e a resposta é pessoal. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, né, que nasceu em 1925 e faleceu em 2017, acreditava que uma boa vida, ela dependia da harmonia entre a segurança e a liberdade. Ou seja, para ter uma boa vida, você tinha que ter esse equilíbrio entre a segurança e a liberdade. Mas que não seria possível ter as duas ao mesmo tempo, a liberdade e a segurança. Para ele, a modernidade resultou no excesso de ordem e na escassez de liberdade. Ou seja, à medida que você tem um excesso de ordens, a liberdade ela vai diminuindo. Já no século XXI, nos confrontamos com a desregulamentação das instituições, a crise das ideologias e a ascensão da liberdade individual. Ou seja, no século XXI, a gente começou a ter mais essa questão da liberdade individual, justamente porque as ideologias elas estavam brigando entre si. Por quê? Porque as instituições também estavam sendo um pouco degradadas. E para ele, o sentimento do excesso de liberdade geraria uma sensação de caos e, por consequência, uma necessidade de maior segurança. Ou seja, esse excesso de liberdade que a gente costuma falar, que ele vai falar entre aspas, né? Ele pode trazer o caos. Por quê? Porque nem todo mundo é igual, então as pessoas às vezes acabam ultrapassando o limite, elas não veem com aquela liberdade, responsabilidade pelos seus atos, então acaba trazendo caos. Ele analisa que ao lidar com as incertezas, muitas vezes o indivíduo se recusa a assumir responsabilidades ou assume o discurso de eu não gosto de tomar decisões. Então, gente, muitas vezes a gente não tem certeza do que a gente quer e por isso a gente admite o que a gente faz o quê? Eu não gosto de tomar decisão, né? Então você acaba essa liberdade ela acaba sendo o quê? Limitada. Eu não quero ter liberdade de decidir o que eu quero, tá? Então assim, eu prefiro me posicionar como eu não quero tomar nenhuma decisão porque eu não quero assumir a responsabilidade dos meus atos. Bom, o poder de um ser humano não está na sua musculatura, mas na sua inteligência. Os fracos usam a força e os fortes usam a sabedoria. Augusto Curry. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Continue estudando e se dedicando. Grande abraço e até a próxima aula. Tchau, pessoal!